Era uma manhã de terça-feira quando o Dr. Ricardo Monteiro saiu de sua cobertura no bairro mais nobre da cidade, ajustando os punhos da camisa italiana que custava mais do que muitos ganham em um mês. Seus sapatos de couro inglês brilhavam sob o sol matinal, enquanto ele caminhava em direção ao seu Mercedes-Benz preto, estacionado na vaga privativa do condomínio de luxo. Ricardo não era apenas um cirurgião cardíaco renomado, ele era o cirurgião cardíaco. Aos 45 anos, havia salvado a vida de políticos, empresários e celebridades, e seu nome era sussurrado com reverência nos corredores dos hospitais mais prestigiosos do país. Sua conta bancária tinha 8 dígitos, sua agenda estava sempre lotada, e sua arrogância crescia proporcionalmente ao tamanho de sua fama. Mas por trás dessa fachada de sucesso absoluto, Ricardo carregava uma ferida que jamais admitia: a morte de sua esposa Clara, 3 anos antes, em um acidente que ele não conseguiu prevenir, não conseguiu controlar. Desde então, ele se blindou atrás de uma armadura de superioridade, como se o desprezo pelos outros pudesse protegê-lo da própria vulnerabilidade. Naquela manhã, enquanto dirigia pela avenida principal em direção ao hospital, Ricardo estava particularmente irritado. Havia perdido um paciente na semana anterior, não por incompetência, mas por complicações imprevisíveis, e a família havia ameaçado processá-lo. Pessoas comuns não entendem a complexidade da medicina, pensava ele, aumentando o som do sistema de áudio importado. Foi então que avistou o engarrafamento à frente. Uma fila interminável de carros parados sob o sol escaldante. Ricardo buzinou impaciente, como se o barulho pudesse magicamente abrir caminho. Desceu o vidro e gritou para o motorista da frente: "Ei, saia da frente. Eu sou médico. Tenho uma cirurgia importante." O motorista apenas acenou, constrangido, mas nada se movia. Foi quando Ricardo notou um homem de uniforme laranja caminhando entre os carros. Era João, um gari de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos escapando do boné desbotado, rosto marcado pelo sol e pelo trabalho árduo. João trabalhava como gari há quase 30 anos, acordava às 4 da manhã todos os dias e conhecia cada rua, cada morador, cada história daquela cidade como ninguém. Ele caminhava com uma garrafa de água fresca, oferecendo aos motoristas que estavam presos no trânsito há mais de 1 hora. Sua expressão era gentil, seus movimentos cuidadosos, e em seus olhos brilhava aquela bondade genuína que só nasce de quem conhece a dureza da vida, mas escolheu permanecer humano. João se aproximou do Mercedes de Ricardo com um sorriso sincero. "Bom dia, doutor", disse ele, reconhecendo o jaleco médico no banco do passageiro. "O senhor quer um pouco de água? Faz muito calor hoje, e o trânsito está terrível por causa do acidente mais à frente." Estendeu a garrafa na direção da janela, um gesto simples de solidariedade humana. Ricardo olhou para João como se ele fosse uma mosca inoportuna. "Saia daqui!" gritou, com uma expressão de nojo absoluto. "Não toque no meu carro com essas mãos sujas. Você não vê que eu sou um médico importante? Tenho pessoas importantes para salvar. Não tenho tempo para perder com gente como você." Subiu o vidro com força, deixando João parado ali, com a garrafa de água ainda na mão, absorvendo a humilhação pública. Alguns motoristas olharam com desaprovação para Ricardo, mas ele não se importou. Em sua mente distorcida, aquele homem era apenas mais um obstáculo entre ele e seus objetivos importantes. João apenas balançou a cabeça tristemente, guardou a garrafa e continuou sua caminhada, oferecendo água a outros motoristas que, diferente de Ricardo, agradeceram com um sorriso. Naquele momento, o cirurgião arrogante não fazia ideia de que havia acabado de humilhar a única pessoa no mundo que, em algumas horas, teria o poder de salvar o que ele mais amava. Se você quer descobrir como essa história incrível se desenrola, se inscreva no canal agora mesmo, porque o que está prestes a acontecer vai te deixar sem palavras. O trânsito finalmente se moveu, e Ricardo chegou ao Hospital São Lucas com 2 horas de atraso. Sua secretária, Mariana, o esperava nervosa com uma pilha de papéis e uma expressão preocupada. "Doutor Ricardo", ela disse rapidamente, "a cirurgia do senador foi remarcada,
Mas temos 3 emergências esperando. Ricardo a interrompeu com um gesto brusco. Mariana, eu não quero ouvir problemas, quero soluções. Minha vida já está complicada demais. Ele entrou em seu consultório luxuoso, decorado com diplomas de universidades internacionais, fotos com personalidades importantes, e ligou o computador para revisar os casos do dia. Eram quase 14 horas quando o telefone tocou. Era Isabela, sua filha de 22 anos, a única pessoa no mundo por quem Ricardo ainda sentia amor genuíno. Isabela estava no último ano de medicina, seguindo os passos do pai, mas diferente dele, ela havia herdado a compaixão da mãe. Pai, disse a voz dela do outro lado da linha, estou me sentindo estranha. Tenho uma dor no peito muito forte, e minha respiração está... A ligação caiu. Ricardo tentou ligar de volta, mas o telefone de Isabela estava desligado. Uma sensação estranha percorreu seu corpo, algo entre preocupação e um pressentimento terrível. Ele ligou para a universidade, para os amigos dela, mas ninguém sabia onde ela estava. Às 15h30, seu telefone tocou novamente. Era o Dr. Fernandes, do Hospital Central, onde Isabela havia sido socorrida. Ricardo, disse a voz grave do colega, preciso que você venha imediatamente. Isabela foi trazida aqui inconsciente. Fizemos todos os exames. Ricardo, ela está com uma parada cardíaca atípica. Nunca vi nada igual. O coração dela simplesmente parou de responder a qualquer estímulo. Tentamos todos os procedimentos padrão, todos os medicamentos, desfibrilação, massagem cardíaca, nada funciona. É como se o coração dela tivesse esquecido como bater. O mundo de Ricardo desabou. Ele que sempre teve controle sobre tudo, que sempre soube exatamente o que fazer, que salvava vidas diariamente, agora estava completamente perdido. Cancelou todas as cirurgias, pegou o carro e dirigiu em alta velocidade para o Hospital Central, o coração disparado, as mãos tremendo no volante. Quando chegou ao UTI e viu Isabela conectada a máquinas, pálida e imóvel, Ricardo sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Era exatamente como havia sido com Clara, a mesma sensação de impotência absoluta, a mesma revolta contra o universo que parecia conspirar contra ele. Dr. Fernandes mostrou os exames, explicou os procedimentos tentados, mas nada fazia sentido. O coração de Isabela estava funcionalmente perfeito, mas se recusava a bater sozinho. Quanto tempo ela tem? Perguntou Ricardo, com a voz embargada. Sem o suporte das máquinas, talvez algumas horas. Ricardo, eu sinto muito. Consultei especialistas do mundo inteiro. Ninguém nunca viu nada assim. Ricardo passou as próximas horas fazendo ligações frenéticas. Chamou os melhores cardiologistas do país, consultou médicos nos Estados Unidos, na Europa, em Israel. Ofereceu fortunas por consultas emergenciais. Moveu montanhas com seu dinheiro e influência, mas a resposta era sempre a mesma. Nunca vimos nada assim. Não há protocolo para este tipo de caso. É impossível. Tecnicamente ela deveria estar morta. À medida que as horas passavam, Ricardo sentia sua sanidade escapar pelos dedos. Ele, que sempre teve a resposta para tudo, que sempre soube como salvar uma vida, estava completamente impotente diante do problema mais importante de sua existência. Gritou com os médicos, ameaçou processar o hospital, ofereceu R$500.000 para quem conseguisse salvar Isabela. Mas o dinheiro, pela primeira vez na vida, era completamente inútil. Se você está torcendo para que ele encontre uma solução, deixe seu like agora, porque a reviravolta que está vindo vai te arrepiar. Era quase meia-noite quando Ricardo saiu do hospital para tomar um ar. Estava completamente descontrolado, caminhando sem rumo pelas ruas desertas, quando se deu conta de onde estava, na mesma avenida onde havia humilhado João pela manhã. O contraste era brutal. 12 horas antes, ele se sentia o dono do mundo, e agora estava ali, um homem derrotado, caminhando pelas ruas como um mendigo emocional. Foi quando viu uma luz fraca vinda de uma pequena casa no final da rua. Através da janela entreaberta, Ricardo ouviu uma voz suave cantando uma canção estranha, quase um lamento,
mas ao mesmo tempo cheia de esperança. Era João, o gari que ele havia desprezado, sentado ao lado da cama de uma mulher que parecia estar muito doente. A esposa de João, Maria, estava com câncer terminal, e todas as noites ele cantava para ela uma cantiga de ninar que havia aprendido com sua avó, uma curandeira do interior. Ricardo se aproximou da janela e ouviu João cantando. Coração que para de bater, só precisa se lembrar que o amor é mais forte que o medo e sempre vai te acordar. Era uma melodia simples, quase infantil, mas havia algo naquelas palavras, na entonação, na fé absoluta com que João as pronunciava, que fez o coração de Ricardo acelerar. De repente, como um raio, Ricardo se lembrou de algo que havia esquecido completamente. Quando Isabela era pequena e ficava doente, Clara costumava cantar exatamente essa mesma cantiga para ela. É uma canção de cura. Clara dizia, minha avó me ensinou. Ela dizia que quando um coração o esquece como amar, a música o lembra. Ricardo havia desprezado essas superstições de Clara, mas agora, desesperado, uma fagulha de esperança nasceu em seu peito. Ele bateu na porta da casa de João. Quando o gari abriu e viu Ricardo ali, seus olhos se encheram de surpresa, mas não de raiva. Doutor, disse ele gentilmente, o senhor está bem. Ricardo, o homem que nunca havia se curvado diante de ninguém, que sempre foi orgulhoso demais para pedir ajuda, se ajoelhou ali mesmo, na porta de João. Por favor, sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, minha filha está morrendo. Eu fui terrível com você hoje de manhã. Não mereço sua ajuda, mas ela é inocente. Por favor, me perdoe. João olhou para aquele homem poderoso destroçado em sua porta e sentiu apenas compaixão. Ajudou Ricardo a se levantar e disse, doutor, eu não sei como posso ajudar. Sou apenas um gari. A música, disse Ricardo desesperado. Eu ouvi você cantando uma música para sua esposa. Minha esposa costumava cantar a mesma música para minha filha quando ela era pequena. Ela dizia que era uma canção de cura. Por favor, você pode tentar cantar para ela. João ficou em silêncio por um momento, processando o pedido impossível. Então, com a sabedoria simples de quem conhece a dor, disse, se o senhor acredita que pode ajudar, eu vou com o senhor. Nos comentários, me digam, vocês fariam o que Ricardo fez? Teriam a coragem de pedir ajuda para alguém que humilharam? Às 2 da madrugada, uma cena surreal se desenrolava na UTI do Hospital Central. Dr. Ricardo Monteiro, um dos cirurgiões mais respeitados do país, havia convencido a equipe médica a permitir que um gari entrasse no quarto de sua filha. Os médicos olhavam incrédulos, alguns sussurrando sobre o estado mental de Ricardo, mas a autoridade dele ainda era suficiente para conseguir alguns minutos. João se aproximou da cama de Isabela com reverência, como se estivesse em um templo sagrado. Olhou para aquela jovem conectada às máquinas, tão parecida com Clara, e sentiu seu coração se apertar. Ela é muito bonita, disse ele para Ricardo. Tem os mesmos olhos gentis da mãe. Ricardo ficou chocado. Você conhecia minha esposa? Dona Clara sempre cumprimentava a gente quando passava pela rua. Sempre tratou a gente como gente. Sabe? Quando ela morreu, muitos de nós fomos ao enterro. O senhor não deve ter notado. As palavras de João atingiram Ricardo como uma bofetada. Sua esposa, mesmo sendo de uma família rica, sempre tratara todos com dignidade e respeito, exatamente o oposto do que ele havia se tornado. João se aproximou mais da cama, olhou para Isabela e começou a cantar, baixinho, a mesma cantiga que cantava para Maria. Coração que para de bater, só precisa se lembrar que o amor é mais forte que o medo e sempre vai te acordar. Volta, coraçãozinho, volta a pulsar, que tem gente aqui que te ama e não vai te deixar. Era impossível explicar o que aconteceu a seguir. Os monitores cardíacos, que há horas mostravam apenas uma linha reta, começaram a tremer levemente. Dr. Fernandes, que observava cético no canto da sala, se aproximou incrédulo dos aparelhos. Isso é impossível, murmurou.
João continuou cantando, e a voz dele, embora simples e sem nenhum treinamento, carregava uma fé tão pura, um amor tão genuíno, que parecia penetrar através das barreiras da medicina e tocar diretamente a alma de Isabela. Ricardo, de joelhos ao lado da cama, segurava a mão fria da filha e sussurrava: "Volta para mim, princesa. Volta para o papai." Lentamente, milagrosamente, o monitor começou a mostrar batimentos fracos, depois mais fortes, depois regulares. Isabela abriu os olhos, olhou para o pai e sussurrou: "Pai, eu ouvi a música da mamãe." A sala explodiu em emoção. Os médicos não conseguiam explicar o que havia acontecido. Ricardo abraçou Isabela como se nunca mais fosse soltá-la, chorando como uma criança. E João, humilde gari, apenas sorriu e se afastou discretamente, considerando sua missão cumprida. Mas Ricardo não deixou que ele fosse embora. Segurou o braço de João e disse: "Como posso retribuir? Dinheiro, uma casa nova. Eu posso." João balançou a cabeça gentilmente. "Doutor, o senhor não me deve nada. Mas se quer mesmo fazer algo, vá para casa e seja com sua filha o homem que sua esposa gostaria que o senhor fosse." Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma mensagem de esperança hoje. 3 meses depois, a vida de Ricardo havia mudado completamente. Ele continuava sendo um cirurgião brilhante, mas agora tratava cada paciente, rico ou pobre, importante ou anônimo, com a mesma dedicação e respeito. Criou um programa de atendimento gratuito no hospital, financiado do próprio bolso, especificamente para pessoas de baixa renda. Mas a maior mudança estava em sua relação com João. Os dois se tornaram amigos verdadeiros. Ricardo descobriu que João, apesar da pouca educação formal, tinha uma sabedoria de vida extraordinária. Eles se encontravam todas as semanas para conversar, e Ricardo passou a ver em João não o homem simples que havia desprezado, mas o professor de humanidade que nunca teve. Ricardo pagou discretamente todo o tratamento de Maria, a esposa de João, levando-a para os melhores oncologistas do país. Não porque se sentia em dívida, mas porque havia genuinamente aprendido a amar aquele casal que lhe ensinou o verdadeiro significado da compaixão. João nunca aceitou dinheiro como pagamento pela cura de Isabela. Ele sabia que o que havia acontecido naquela noite não tinha preço. Mas aceitou a amizade de Ricardo como o presente mais valioso que já receberá. Isabela se formou em medicina e escolheu trabalhar em comunidades carentes, inspirada pela história de como um homem simples havia salvado sua vida com o poder do amor e da fé. Ela e João desenvolveram uma relação especial. Ele se tornou como um avô para ela, e ela se tornou a filha que ele nunca teve. Em uma tarde de domingo, Ricardo, Isabela e João estavam sentados na varanda da nova casa que Ricardo havia comprado para o casal, não uma mansão, mas uma casa simples e aconchegante onde Maria poderia se recuperar em paz. João estava ensinando Isabela a cantiga que havia salvado sua vida, enquanto Ricardo os observava com um sorriso de gratitude. "João", disse Ricardo, "você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. Que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. E que os milagres não vêm dos nossos conhecimentos ou do nosso dinheiro, mas da pureza do nosso coração." João sorriu e respondeu: "Doutor, o senhor já sabia de tudo isso. Só precisava se lembrar. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa." Naquele momento, Ricardo entendeu completamente a lição que a vida havia lhe ensinado da forma mais dura possível, que não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quão importante você seja, não importa quantos títulos você possua. No final, somos todos iguais diante do que realmente importa: o amor, a compaixão, a humildade e a capacidade de enxergar a humanidade em cada pessoa que cruza nosso caminho. A arrogância que um dia quase lhe custou tudo foi substituída por uma humildade genuína. O desprezo pelos pequenos foi transformado em respeito profundo por cada ser humano. E o coração que havia se fechado para o mundo depois da morte de Clara se abriu novamente, maior e mais forte do que nunca. E assim,
Uma manhã terrível de humilhação se transformou na noite mais importante da vida de Ricardo, a noite em que ele aprendeu que os verdadeiros milagres não acontecem em salas de cirurgia ou laboratórios, mas no encontro genuíno entre duas almas humanas que escolhem o amor ao invés do orgulho. Se essa história inspirou você, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que mais te emocionou e compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder transformador da humildade e da compaixão. Porque no final, todos nós temos um João em nossas vidas, alguém que desprezamos, ignoramos ou subestimamos, mas que pode ter exatamente aquilo de que mais precisamos, um coração puro e a sabedoria simples de quem entende que somos todos irmãos nesta jornada chamada vida.